Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um episódio do Giro, seu giro de notícias semanal aqui no nosso Clube do Filme Giro, podcast semanal, toda quinta-feira tem giro pra você, comigo, Michel Martins, e com ele, Renan Albuquerque. Tudo certo, Renan? Tudo certo, Michel, espero que nossos ouvintes estejam bem e é isso, vamos pra cima, cara. Mais uma semana chegando aqui, mais um giro iniciando agora pra você. Giro de notícias. Giro dessa semana que me pegou de surpresa. Vou te falar já a primeira notícia, porque eu sabia que ela viria, eu sabia que seria produzido, mas eu não lembrava, na verdade, que foi o trailer do filme do Super Mario Bros, né? Um filme que vai ser dirigido por Aaron Horvath e Michael Jelenic. Quem são? Os responsáveis aí por Jovens Titãs em Ação, né? Teen Titans Go! E aí, Renan, trailer surgiu, que grata surpresa, hein? É aquela coisa, tem tudo pra ser, se não o melhor, talvez um dos melhores adaptações de games que a gente teve nos últimos tempos, né? Tu gostou desse esquema aí de ser completamente CG, só com os personagens do jogo? Eu acho que foi a melhor escolha possível para esse filme, porque é algo que o próprio universo, né, de Super Mario e tudo, ele é muito difícil de ser adaptado, assim, de uma forma que agrade principalmente os fãs, né? Exato. Então eu acho que a ideia de fazer uma animação, cara, sabe, é um caminho que pode ser seguido por outras futuras adaptações de outras grandes franquias, né? É, assim, a gente falou há uns episódios atrás aqui no Giro sobre Resident Evil, né? Também outra franquia gigante dos games, que não consegue acertar nenhuma vez nos cinemas, tanto série, cinema, filme, longa, curta. Alguns de animação do Resident Evil são legais, né? Quando é puramente a CG, quando é trabalhado aquele filme naquele universo dessa forma. Então Super Mario Bros, ele surge uma animação pura, a gente não tem uma perspectiva de que vai ser ruim, né? Dá pra entender a lógica? Eu acho que ninguém espera que um filme seja ruim, né? A não ser que o trailer já entregue isso de cara. Mas esse filme não tem nenhum pouco cara de que seja um filme que vai flopar, né? É um filme que tem tudo pra ser um sucesso, assim. Ainda mais se você pegar aí quem tá dirigindo o filme, né? Que são os responsáveis pelo Teen Titans Go, que é uma animação muito bacana, muito leve, com humor bem afiado, que consegue atingir... É bom esse humor, né, de animação, quando ele consegue atingir tanto o público infantil quanto o público adulto. E é bem dosado nos Jovens Titãs em Ação isso. Sim, é um bom ponto a ser falado também, né? Então... É aquela coisa que ele agrada tanto a criança que está assistindo, quanto o adulto que conhece aqueles personagens de outras mídias, né? Então, eu acho que vai ser aquele filme bem família, leve, pra você assistir com teus filhos, sem se preocupar com nada, assim, sabe? Sim, e ele vem naquela pegada... Vou trazer agora um contraponto dessa história. A gente falou que geralmente os filmes que são puramente CG, pelo menos eu iniciei falando sobre isso, né? Eles têm tudo pra dar certo, o que os live actions geralmente não conseguem fazer, né? Mas temos aí 2 exemplos recentes de jogos também, né? Filmes de jogos que deram certo sendo live action, que foi o Sonic, né? Que foi um baita sucesso, o primeiro filme aí do Sonic, o segundo já tá engatilhado. Eu nem assisti, mas já tá ali, mas eu vou falar do primeiro, né? E o filme do Detetive Pikachu, né? Que ele é baseado na franquia aí do Pokémon. Esses 2 têm live action e são bons. Os elementos, vamos dizer, cruciais ou principais dos jogos, eles foram trazidos com computação gráfica, né? O próprio Sonic e o próprio Pikachu são 2 bons exemplos, mas são realmente bons filmes que trazem não perdem muito a essência do jogo, né? A essência da história e tudo. Então, bons exemplos desses que se trouxe. E acho que pra corroborar também, esses 2 filmes, eles têm um humor um pouquinho mais sarcástico, né? Que é o que o Super Mario Bros. Aparentemente vai apresentar no filme. Então, é uma fórmula
que o trailer apresentou por enquanto, que é muito difícil de dar errado. Concordo plenamente. Eu acho que errado ele não vai dar. O que pode acontecer, talvez, seja ele não agradar os fãs por algum ou outro motivo que os fãs sempre acham, né? Pra dizer que a obra não tá fiel ou não tá... Então, sei lá, mas eu acho que tem tudo pra dar muito certo esse filme. Já quando... Agora voltando, né? Quando saiu o trailer, eu acabei lembrando das notícias que eu vi na época quando foi anunciado esse filme, que é as polêmicas que deu por causa da dublagem americana, né? Eu vou assistir dublado em português, porque a animação pra mim é sempre dublado em português. O Brasil faz um excelente trabalho nessas dublagens, mas eu lembro quando saiu, foi anunciado que Seth Rogen ele ia fazer Donkey Kong, o pessoal ficou meio assim. Jack Black ia ser o Bouncer, né? E o pessoal olhou e falou, como que o Jack Black vai ser o Bouncer? Nada a ver. E o Chris Pratt, ele é o Mario Bros, né? Então também o pessoal ficou meio naquela, assim, que acha que não combina e tal. Eu assisti o trailer dublado em português e seguiu aquele padrão e tudo se encaixa bem, né? Mas eu acredito que também a versão americana com esses nomes é legal, é bacana. Acaba pegando aquela onda que nem foi o Detetive Pikachu com o Ryan Reynolds, né? Fazendo o Pikachu. Sinceramente, eu achei que em algum momento você ia reclamar de ser o Chris Pratt. Eu não sei porque eu tinha essa leve sensação. Ué, mas eu gosto dele. Era uma das perguntas que eu queria fazer pra você durante o episódio, mas já tive a minha resposta. Assim, eu acho que é uma escalação interessante, né? Eu acho que são bons atores. Não lembro de assistir um filme ou alguma outra obra que tenha qualquer um deles dublando. Então, fica sempre aquela pulguinha atrás da orelha, né? De como que vai ser. Ah, mas deve ter, Renan. Eu, vou ser sincero, não pesquisei, né? Mas esses atores, pelo menos nos Estados Unidos, é muito comum que os atores, né, eles façam também o papel de dublagem. O próprio The Rock, né, ele é cantor também, ele faz tudo o que precisar na dublagem, ele é extremamente dedicado nesse assunto. O Mark Hamill, né, o Luke Skywalker, ele sofreu muito porque ele ficou marcado como Luke Skywalker, então ele se tornou um dos principais nomes na dublagem americana. Então isso é normal lá nos Estados Unidos, os atores dublarem. Então, provavelmente, esses atores já dublaram, né, outras coisas. Aqui no Brasil, a gente não é acostumado a ver porque fica muito carimbado as vozes dos dubladores, né? Eles tiram o registro de atores, são atores, mas eles trabalham especificamente com a dublagem porque o mercado ele acaba sendo muito maior devido à dublagem de live actions, né? Então, o próprio Charles Emanuel, né, que é o dublador do Mutano, quando eu vi o trailer eu já vi que ele vai ser o Toad, né? A gente acaba conhecendo os dubladores e não atores, no caso. Se eu não me engano, o Jack Black dublou Kung Fu Panda, não foi? Ele não é o principal? Eu acho que é, hein? Panda. O Panda do Kung Fu é ele, se eu não me engano. Tenho quase certeza disso. Mas, então, cara, eu acho que tem tudo pra... Eu tô até soando meio repetitivo, né? Mas é um filme que eu acho que se tiver algum problema, como eu falei antes, vai ser aquele fã chato que vai ficar procurando aquela única coisa que no filme eles fizeram um pouquinho diferente pra reclamar. E eu acho que de resto vai ser um ótimo filme. Então aguardemos, né? Esse filme ele chega em abril de 2023 e diz que vai se manter fiel à história aí de Super Mario Bros. Vamos ver, vai ter Donkey Kong, vai ter todo mundo aí, vai ser bacana esse filme que ele vem aí pela Universal e pela Illumination. Vamos aguardar. Girando agora através do universo cinematográfico da Marvel, eles reformularam geral o calendário deles para os próximos anos. E vários filmes que estavam sendo esperados sofreram adiamentos, né? Quarteto Fantástico, o filme do Deadpool, que a gente já comentou em outros programas, o próprio Vingadores Guerras Secretas também, todos eles adiados. E o adiamento que surpreendeu 0 pessoas foi o The Blade, filme que está enfrentando aí vários problemas
Desde o diretor indo embora, desistindo, o roteiro fraco. Então, tem tudo para ser um grande fracasso, na minha opinião. Michel, o que você acha disso tudo? Ai, hein? A Marvel é complicado. Parece que, às vezes, a desculpa ela é dada da seguinte forma. Ai, o estúdio não liberou tanto dinheiro, a gente teve que se virar com o que tinha, por isso que não saiu tão bacana o filme. Assim, ó, não são minhas palavras, estou falando que algumas pessoas falam isso. Mas a Marvel, ela está nadando no dinheiro e eu acho que é completamente oposto. Quanto mais dinheiro, mais os estúdios acabam se perdendo em seus filmes. E depois do fechamento aí da saga do Thanos, parece que a Marvel se perdeu um pouco, né, no seu caminho e, assim, tá complicado. São adiamentos que não são 1 mês, 2 meses, né? São adiamentos longuíssimos. Exemplo disso é o Guerras Secretas, né? Que de 7 de novembro de 2025 ele foi para dia 1º de maio de 2026. Então é meio ano de adiamento, é muita coisa. Claramente a culpa disso tudo tá em Blade, né? Talvez em Blade eles apresentem alguns elementos que serão importantes para esses filmes que foram adiados, e como o filme não tá andando, até agora não teve nada de relevante sobre ele, assim, que mostre que o filme tá de pé, que, né, vai sair. Eles tiveram que adiar um por um desses filmes por conta disso, né? A impressão que eu tenho, pelo menos, é essa. Mas isso só mostra o quão desorganizado tá esse cronograma dele, né? Concordo, acho que você trouxe um bom ponto, acho que provavelmente é isso mesmo, né? Eu gostava mais quando a Marvel fazia os filmes com pequenas referências sobre o universo dela e sobre outros filmes. Mas agora, ultimamente, parece que todos esses filmes que são feitos, eles têm não apenas referências ao universo, mas eles têm quase a trama toda construída conjunta, né? E é o que eu falo, pra tu assistir um filme, tu não tem que ter assistido os outros, né? Claro que se é uma sequência direta é interessante, mas o filme ele tem que funcionar como uma mídia única, como solo, né? Pra ser... Ele tem que se bastar sozinho, né? Um exemplo negativo disso é o próprio Doutor Estranho, né? Que um pouco antes do seu lançamento nos cinemas tinha listas extensas do que você deveria assistir para entender e poder aproveitar completamente o filme. Assim, claramente esse cronograma da Marvel, ele tá confuso, talvez só não esteja confuso na cabeça do Kevin Feige, né? Talvez esse cara entenda o que ele tá querendo fazer. Mas pra gente que tá vendo de fora, a gente não consegue vislumbrar o futuro, assim, sabe? Como é que eu posso dizer isso? Tipo, pensar, daqui a tanto tempo tem tal filme, cara, então vamos esperar esse filme, que esse filme vai ser grandioso. Sabe, as expectativas vão cada vez mais baixando, porque você vai vendo essas notícias e vai... Cara, sabe, não tem uma notícia ainda relativamente boa e importante sobre o Quarteto Fantástico. Aí você vê as notícias sobre Blade, principalmente, que é o grande problema do momento para Marvel, é o filme do Blade. Você se desanima ainda mais. Então, assim, tem que se agarrar muito no que você já viveu para você ainda conseguir nutrir uma esperança daquilo ser bom. E aí eu te faço a pergunta, Renan, de alguns giros passados, talvez um dos primeiros giros que eu perguntei para você. A Marvel, ela está se perdendo, Renan? Assim, eu não lembro da resposta que eu dei na primeira vez que você me perguntou isso, mas hoje, depois de todas essas notícias, eu creio que ela está se perdendo, sim. Eu acho que foram muitas ideias, assim, que, tipo, na cabeça de quem, né, formulou elas e quem pensou elas, foi tipo, caramba, isso é uma ideia muito boa, vamos fazer assim. Aí outro fez a mesma coisa, não, tem isso, foram colocando coisas e não sabendo controlar isso, sabe? Não organizar tudo isso de uma forma coerente com o que já foi apresentado e com o que ainda vai ser apresentado.
Que nem você falou antes do tempo que a Marvel colocava apenas pequenas referências e aí depois ia escalando aquilo. Hoje em dia não é simplesmente isso, né? Então você vai assistir um filme, o filme, além de contar a história do personagem principal, seja ele quem for, ele ainda vai ter uma história paralela que vai se ligar de alguma forma a outro filme ou a outra trama e assim vai. E uma grande história paralela, né? Não apenas a referência. Exatamente. Então, tipo, a gente assiste hoje em dia todos os filmes da Marvel que vem saindo, eles trazem eventos mais grandiosos, como foi o Multiverso da Loucura. O próprio filme do Homem-Aranha, né? Foi isso também, foi um grande evento, né? Nessa história do multiverso e tudo. Então, tipo, às vezes falta uma história um pouco mais contida. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu sinto falta disso, de uma história menor, uma história que traga não precisa o mundo ser salvo toda vez que a gente vai assistir um filme no cinema, é o mundo sendo salvo de novo. Então, o universo já, né? O multiverso sendo salvo, melhor dizendo. Já. Então, eu gosto dessa coisa um pouco mais intimista, uma vibe das antigas séries da Marvel, da Netflix, né? Demolidor. É só Demolidor, as outras não dá pra dar uma esquecida. E falando em Demolidor, só aproveitar o gancho, perdão a interrupção, mas o ponto que a Marvel está pensando e trazendo aos cinemas hoje, ela já estava pensando há muito tempo atrás, né? Porque o Vincent D'Onofrio, o Rei do Crime, na série do Demolidor da Netflix, ele comentou, né, recentemente aí em um podcast, o Marvel News Desk, que foi um choque para ele lá em 2018, quando foi cancelado, que a Disney chegou e falou, Netflix, chega de Demolidor. Apesar de todo o sucesso, né, são 3 temporadas de muito sucesso que fez na Netflix, desde 2015 até 2018, e a Disney chegou lá e falou, acabou a palhaçada, lança o que tem que lançar até agora aí e não vai fazer mais não, agora vai voltar para nós. E esses personagens foram reintroduzidos aí em todo o universo da Marvel, né? O Wilson Fisk na temporada aí de Gavião Arqueiro e o Demolidor agora recentemente também, tanto no filme do Homem-Aranha quanto em She-Hulk, né? Voltando o Charlie Cox como Demolidor e o Vincent D'Onofrio como o Rei do Crime. Então, desde 2018 para trás, a Marvel já estava de olho lá e falou, seguinte, estamos planejando lá pra frente e acabou a palhaçada. Então é um pouco preocupante isso, né? Porque parece que o planejamento meio escoou, não sei se eles estão tentando remendar alguma coisa nesse caminho ou qual que é a explicação para isso. E outra coisa, agora já que você falou disso de atores e personagens que já fizeram aparições no passado, voltando, isso... Com todas as confirmações que estão aparecendo até agora, isso me traz uma sensação de que eles estão usando isso para dar uma enganada no fã, né? Porque a gente já teve o retorno, né, você falou do Vincent D'Onofrio, do Charlie Cox, aí você tem o Hugh Jackman voltando como Wolverine, você teve o fanservice do John Krasinski como Senhor Fantástico, então, tipo, eles parece que estão fazendo tudo que os personagens, tudo que os fãs querem, pra dar uma tapeadinha ali, essa história não tá tão boa, vamos fazer isso pro fã, que é isso que ele vai focar. Então, eu tenho muito essa sensação, assim, então... a gente já conversou sobre isso várias vezes, e todas elas eu falei que eu não tava temeroso com o futuro da Marvel, mas ultimamente, essa última semana principalmente, fiquei preocupado, admito. Pois é, a sensação, acho que é essa que eu falei mesmo. Algo deu errado nesse longo planejamento, né, de pós-Thanos, que eles já estavam planejando antes. Algo deu errado e eles estão nessa correria aí para tentar remendar e começa a aparentar isso, né? Quando começa muito rolo, vê pela concorrente, né, pela DC. Quando começa muito remendo e muita confusão, começa a aparentar e influenciar diretamente na qualidade dos filmes, na construção do universo. E parece que é isso que está acontecendo, né? O Multiverso da Loucura passou por grandes refilmagens para agradar o público e é bem preocupante isso, bem preocupante.
Não virando o que a DC virou, tá bom pra mim, mas... Olha lá, afiado. Mas cuide, porque a DC tem 2 Oscar aí na conta. Não, tá bom. Sempre o foco vira pro Oscar, né? Eu acho que é 2, né? Não sei se tem mais. Porque pelo que eu lembro dos recentes, são 2. Eu acho que são 2. Porque tem o que? É Coringa e... Isso, atuação, né? Melhor ator por Coringa. E o maquiagem por Esquadrão Suicida, o primeiro. Olha que desgraça. Cara, nossa, velho. Eu tinha me esquecido desse filme. Totalmente. Não, e olha que louco. Sabe aqueles... Hoje em dia é difícil, né? Mas acho que deve existir ainda as locadoras. Locadora sempre colocava, eu lembro de colocar os pôsteres dos filmes, assim, né? Lá no alto, assim, ou na entrada, né? Da locadora, até lá de fora. E o Esquadrão Suicida de 2016, né? Se eu não estou enganado a data, ele pode colocar no pôster filme vencedor de Oscar. Olha que loucura. E aí quem não conhece vai olhar aquilo e vai falar, interessante, vou assistir. E aí tá condenado pra... Não me lembro quantos minutos é de filme, mas 2 horas de filme ruim que não te agrada em nenhum momento. Isso, daí depois surge, né? Pô, o filme ganhou Oscar, olha que porcaria, o Oscar não vale nada mesmo. E aí você começa a questionar a academia, né? Como é que isso aí ganhou? Não é possível.